Bom dia, professor. O tema do nosso trabalho é proposta de um modelo geoidal geométrico local aproximado baseado em dados GNSS e nivelamento geométrico. Análise comparativa com o MAP GEO 2015. E o objetivo desse trabalho é propor um modelo geoidal aproximado para uma área localizada a partir da integração de dados GNSS e nivelamento geométrico, e depois comparar esses dados com o modelo fornecido pelo IBGE. Meu nome é Evelyn e eu vou começar explicando. Bom, uma tecnologia que vem sendo muito utilizada por diversos ramos da ciência e engenharia, como, por exemplo, posicionamento geodésico de alta precisão para levantamento de áreas de locação de obra, ou como na ciência atmosférica e na navegação, é o GNSS, Sistema Global de Navegação por Satélite, que é o nome dado para o sistema de satélite que permite a localização de determinado ponto na superfície terrestre. Mas as atitudes vindas dessas técnicas são de natureza geométrica, que representa perfeitamente a forma da Terra, e não modela totalmente o campo de gravidade real do planeta. Algumas atividades precisam que as altitudes estejam referenciadas a um sistema de coordenadas verticais com origem. No caso do Brasil, antes do RAAP, que significa Reajustamento de Rede Altimétrica de Alta Precisão, as altitudes oficiais eram denominadas normais ortométricas, porque elas eram transportadas apenas com nivelamento geométrico e correção de terra normal. Mas após o reajustamento, elas passaram a ser normais, ou seja, a transformação de um número geopotencial para altitude ocorreu com a gravidade normal. A aplicação de nivelamento geométrico é uma técnica bastante utilizada. Nela, a altitude nivelada é calculada a partir dos desníveis medidos. É uma técnica para se determinar a altitude de determinado ponto a partir de uma referência de nível, RN. Porém, muitas vezes a obra não está situada em um local que tem essa referência RN, podendo estar a quilômetros de distância uma da outra. Além de que, nivelamento antes era uma técnica muito utilizada, nivelamento geométrico, mas ela exige maior tempo de trabalho e muitas das vezes é mais cara. Então, por isso, os modelos de ondulação geoidal têm sido cada vez mais utilizados, principalmente quando a precisão exigida para os levantamentos se encontra na casa do centímetro, seja para nivelamento geométrico ou trigonométrico. Meu nome é Maria Eduarda e eu vou continuar a partir daqui. A ondulação geoidal, representada por N, baseia-se na separação entre o elipsoide de referência e o geóide ao longo da normal que passa por um determinado ponto. Mas atualmente, as técnicas para designar esse é a determinação do geóide gravimétrico através de dados de satélite e a determinação do geóide geométrico a partir da integração de dados de GNSS e de nivelamento geométrico. Essa integração permite que as alturas geoidais sejam determinadas pela diferença entre a altura geométrica e a altitude ortométrica do ponto na superfície. No Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística desenvolveu um modelo de ondulação geoidal, cuja última versão é de 2015. Esse modelo recobre áreas que são associadas ao sistema geodésico Sirgas 2000. Então, agora a gente vai ver a proposta de um modelo local de alturas geoidais aproximadas que foram obtidas por meio daquela integração de dados GNSS que já foi citada anteriormente. Isso para uma região localizada no município de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Mais especificamente na Unicinos, a partir da implantação de uma rede geodésica no campus. Meu nome é Hugo e eu vou falar um pouco sobre os métodos e depois o Edu vai estar terminando essa parte. Determinação das ondulações ou alturas geoidais. Uma das abordagens que vem sendo muito utilizada com a tecnologia GNSS para determinar as alturas geoidais considera que uma aproximação do valor de n pode ser obtida por essa equação. N é aproximadamente h menos h, em que n é a ondulação geoidal
Hzinho é a altitude geométrica e Hzão é a altitude ortométrica. O valor da ondulação geoidal é calculado partindo do princípio de que as altitudes ortométricas existem. Porém, também tem casos em que essas altitudes ortométricas não são utilizadas, e são utilizados outros tipos de altitudes, como, por exemplo, as altitudes normais ortométricas, e que é essa que a gente vai estar utilizando no nosso trabalho. Mas aí a diferença entre essa altitude normal ortométrica e a altitude geométrica não pode ser chamada de ondulação geoidal. Ela não possui um nome científico. Então a gente chama ela de ondulação geoidal aproximada. Um exemplo de trabalho onde foi utilizada essa abordagem foi o de Arana e Arana, de 2014, que é um estudo, né? E nesse exemplo também foi realizada a integração das técnicas GNSS de nivelamento com o MapGeo 2010. Então, primeiro foi feito o levantamento GNSS em referências de nível pertencentes ao RNFB, que é a Rede de Nivelamento Fundamental do Brasil. Em seguida, foi feita a comparação entre os valores encontrados com os valores do MapGeo 2010. Então, foi encontrada uma dispersão de 0,110 metros na região de Presidente Prudente, e na região de Maringá essas diferenças chegaram a 0,176 metros. De forma muito parecida com esse exemplo, o nosso trabalho também visa utilizar essas técnicas as técnicas de GNSS, de nivelamento, para obtenção de altitudes geométricas e normal ortométricas. E aí, com esses dados, a gente consegue estimar as alturas geoidais aproximadas e, posteriormente, fazer a comparação com o MapGeo 2015. E tudo isso por meio da implantação de uma rede de referência localizada na Unicinos, em São Leopoldo, Rio Grande do Sul. A rede geodésica implantada via posicionamento por GNSS foi inicialmente concebida em 2014. Porém, para esse trabalho, além da manutenção dessa rede existente, foi concebida a rede altimétrica por meio de técnicas de nivelamento geométrico. O diferencial do nosso trabalho com relação ao estudo mostrado anteriormente é a comparação do modelo geoidal proposto com o MapGeo 2015, que é a versão mais recente do modelo até então. Aí aqui a gente tem a figura 2, que mostra os marcos, né, na universidade, a referência de nível e a estação GNSS. Pode passar. Rede de nivelamento. A partir do objetivo de determinar a altitude normal ortométrica de um marco no campus, o nivelamento geométrico foi feito em 2016, dando origem à rede altimétrica. A partir da RN conhecida, foi transportada a altitude normal ortométrica para este marco. Então a mesma foi ajustada a partir da execução do contranivelamento. Tendo esse levantamento realizado, foi feito um nivelamento geométrico em todos os marcos implantados na rede geodésica da Unicinos, partindo-se da referência de nível. Partindo da referência de nível, localizada dentro da universidade, e encerrando o circuito na referência de nível também. Então, como a gente pode ver na figura 3, o circuito ele começa na referência de nível e passa por todos os marcos, né? E se encerra na referência de nível também. Então, depois desse levantamento ter sido concluído, foram analisados se os erros de fechamento atenderam às especificações do IBGE. Em seguida, foi feita a compensação desses erros. No nivelamento e contranivelamento, como foi um trabalho realizado anteriormente ao circuito, foi escolhido como forma de compensação dos erros a distribuição equitativa do erro entre os pontos nivelados. E quanto ao erro de fechamento obtido no circuito, ele foi então propagado e as altitudes ortométricas dos marcos da rede foram ajustadas pelo método dos mínimos quadrados. Eu sou o Eduardo, eu vou terminar essa parte dos métodos. E a partir dessa implantação da rede GNSS, que foi explicada agora há pouco, foram definidos 33 pontos na Unicinos, onde foram colocados marcos de concreto para marcar essas coordenadas. Como a Unicinos ela tem uma estação GNSS de monitoramento, a gente pegou os marcos M5 e M16 como referência, e eles dois sofreram rastreios de 3 horas. Depois disso, eles foram processados utilizando como referência estações de monitoramento contínuo no Rio Grande do Sul e em outra extração do próprio campus.
Os marcos M5 e M16, bem como a estação de monitoramento contínuo da Unicinos, eles serviram como base e tendo suas precisões propagadas no processamento e ajustamento da rede. O trabalho de campo ele se iniciou com receptor de base, posicionado sobre o marco 16, e ele foi considerado fixo nesse problema. E aí, outros 3 receptores eles foram posicionados em outros marcos e eles sofreram rastreios de 1h30 por marco. Uma vez que esse trecho de caminhamento ele foi concluído, um dos marcos ele passou a servir de base e foram escolhidos outros 3 marcos receptores e ia fazendo sempre essa rotação até chegar no marco M5, que também ele era fixo. Depois da coleta dos dados no campo, todos esses arquivos foram convertidos e importados no software Leica GeoOffice para o processamento e ajustamento da rede. Então, com a fixação de todas as linhas de base e o ajuste da rede, também foram determinadas as 33 coordenadas dos marcos, assim como as precisões. E a partir daí, foi possível gerar e avaliar esse modelo aproximado feito. Como mostra na figura 5, a gente primeiro, que é um esqueminha de setas do que aconteceu no trabalho. Primeiro, os valores de altura e da altura geoidal aproximada foram obtidos através do GNSS do nivelamento e foi possível gerar as alturas geodésicas aproximadas. E essas alturas, juntamente com os valores obtidos pelo MapGeo 2015, a gente gerou um mapa de diferença entre os 2 modelos e comparou o modelo aproximado com o MapGeo 2015. Com a geração do modelo de alturas geoidais aproximadas e o mapa de discrepância entre os 2 modelos, foram realizadas interpolações por um método baseado na distância entre os pontos medidos e no arranjo espacial dos mesmos, para realizar as predições nos locais onde não tinha como ter medição. O método, ele utilizou essa fórmula aí na tela para calcular essas predições, onde esse z com circunflexo S0, ele é o valor que vai ser predito, o n é o número de pontos medidos, o S0 é a localização que vai ser predita, o lambda i é um valor de peso desconhecido para o valor medido na 10ª localização, e o ZSI é o valor medido na 10ª localização. A comparação do método geoidal geométrico aproximado proposto foi feita com base no modelo extraído do MapGeo 2015. Essa comparação consistiu em analisar as diferenças na altura geoidal aproximada obtida em cada um dos marcos, e a partir disso fazer uma interpolação e analisar os locais onde há as maiores diferenças. E então propor uma reflexão sobre as aplicabilidades dos modelos. É importante a gente salientar também que a ideia nessa etapa é apenas propor uma comparação dos valores obtidos, porque a gente sabe que as altitudes obtidas no MapGeo e no modelo proposto, elas não possuem a mesma superfície de referência. Meu nome é Diego, eu vou apresentar os resultados então. O nivelamento realizado entre a RN e o marco RN, ele proporcionou um erro de fechamento de 0,7 milímetros. O erro obtido nessa etapa de nivelamento no circuito foi de 11 milímetros, com base no IBGE de 2017. Os erros de fechamento, tanto no nivelamento quanto no circuito, atenderam às tolerâncias estabelecidas especificamente na classe de levantamento para a densificação de rede altimétrica. No que diz respeito ao processamento de rede GNSS, o desvio padrão encontrado para a latitude e longitude, respectivamente, elas variam entre 0,1 e 0,08 metros, enquanto para a altimetria elas variam entre 0,0046 metros e 0,02 metros. Cabe aqui ressaltar que as precisões encontradas para o marco M16 foram de 0,002 metros na latitude,
0,0018 metros na longitude e 0,0046 metros na altitude geométrica. Já o marco 16, as precisões encontradas foram de 0,0019 metros na latitude, 0,0015 metros na longitude e 0,0046 metros na altitude geométrica. Analisando a figura 5, a gente percebe que os valores de alturas geodais aproximadamente variam de 4,7 metros a 4,98 metros. Comparando com o modelo disponibilizado pelo MapGeo em 2015, a gente percebe que há diferença bastante evidente, tendo em vista que a MapGeo possui uma baixa resolução espacial, o que também dá um tamanho o que para o tamanho da área estudada, né? Ocasionando um valor fornecido igual para todos os pontos. Existe uma diferença ali de menos 0,04 metros a 0,2 metros com relação a esse valor. Com base aos resultados obtidos e expostos, foram feitas as seguintes considerações. As discrepâncias obtidas nesses estudos, que podem chegar a cerca de 0,2 metros, são similares às encontradas por Arana, e onde o valor máximo obtido foi de 1,76 metros, próximos à precisão do MapGeo 2015, que é de 1,7, que é de 0,17, que é o BGE de 2015. Apesar das curtas distâncias entre os marcos, os valores de discrepância encontram-se na faixa de diferenças do modelo para a região, comparando-se ao GNSS de nivelamento e o MapGeo 2015. Elas variam entre 0,1 e 0,3, de acordo com o IBGE de 2015. Estudos vêm sendo desenvolvidos com o objetivo de avaliar modelos geoidais globais. Neste estudo foram avaliados diversos modelos, como o EGM 2008 e o EGM 1996, nas regiões da Sumatra e Java. Esses estudos eles mostram que todos os modelos estudados eles apresentam diferenças com desvio padrão superiores a 0,3 metros, o que também mostra, por sua vez, que a MapGeo 2015 apresenta uma melhora significativa em termos de precisão. Isso reforça ainda mais a importância da densificação de estações no sistema geodésico brasileiro. Também cabe alimentar a questão de custo, que envolve a disposição de receptores GNSS e equipamentos topográficos como níveis eletrônicos, que estes, por sua vez, eles podem ser bem menos onerosos do que a geração de um modelo como a APGEO 2015. Por quê? Porque ele envolve um número muito maior de trabalhos de campo para uma coleta de dados gravimétricos. Então, com esses resultados e considerações, podemos dizer que é preciso desses constantes estudos que vêm sendo realizados para analisar a confiabilidade do modelo MapGeo 2015, pois a aplicação desse varia conforme a necessidade de cada usuário. Então, esse foi nosso seminário, professor. Obrigada pela atenção.